E hoje eu quero conversar com você sobre provações, problemas e lutas. Que é isso, pastor? Logo hoje, dia das eleições, fazer o quê? Levante a mão aqui hoje assim, pastor, eu estou vivendo uma temporada de provação e de lutas e problemas. Levante a mão. Tem alguém hoje aqui? Irmão, isso não é retórico. Pode ter alguém passando por muita tribulação, problema e dificuldade, e alguém vai dizer, pastor, eu estou de boa, eu passei por uma agora, mas ela venceu o prazo de validade, saí dela. Estou agora num bom momento, aguardando uma outra provação, outro vale para entrar. Então hoje quero falar com você sobre provação, e o tema que eu vou usar aqui é provações, uma oportunidade para alegria. Vamos dizer juntos, diga-se comigo, provações, uma oportunidade para alegria. Isso pode parecer uma loucura, mas é isso que Tiago vai nos ensinar nesta manhã. Então nós vamos ler hoje, mais uma vez, já ensinamos aqui a carta de Tiago à igreja de Jerusalém, mas sempre vale lembrar aqui o contexto, o motivo, o propósito da carta de Tiago aos seus irmãos à igreja de Jerusalém. Uma das coisas que me faz admirar e amar a leitura da carta de Tiago à igreja de Jerusalém é a sua praticidade. Sabe, Tiago é prático, é direto, é sucinto. E ali em 5 capítulos ele resume os seus ensinamentos. E percebe-se que a carta de Tiago não é sobre como se tornar um cristão. Não é um evangelho, é uma carta a uma igreja. O propósito de Tiago não é, o seu conteúdo não é sobre como se tornar um cristão, mas como viver como um cristão. Porque não basta apenas nos tornarmos um cristão, precisamos saber como viver como um cristão. Isso vai desde as nossas eleições, do voto que fazemos nas urnas, a como ser um cristão profissionalmente, como ser um cristão de forma familiar, como ser um cristão nas redes sociais, como ser um cristão na cultura. Então o propósito de Tiago não é fazer cristãos, mas formá-los em como eles vivem a vida como cristãos. Quem é Tiago? Tiago é um meio-irmão de Jesus. E vou aqui abrir um parênteses. Essa semana, mais uma vez, fui surpreendido por vários e vários comentários agressivos à minha pessoa no meu YouTube. Porque eu tenho alguns vídeos que eu fiz da época que fizemos aqui a série sobre Tiago. E o tema dos meus vídeos é Tiago, irmão de Jesus. Para quê? Os católicos me trucidam no YouTube. Esse herege, vai estudar, pastor. Para de falar bobagem. Jesus não teve irmãos. Ele foi filho único. Vai ler no original em grego. Eu já li todo o original em grego sobre Tiago. E sim, Tiago é meio-irmão de Jesus. Por mais que tentem manter Maria completamente virgem, ela recebeu do Espírito Santo uma natureza que não foi de José, até aí concordamos. Maria não teve relações sexuais para ter a gestação de Jesus. Foi uma obra do Espírito Santo. Por isso Tiago não é simplesmente irmão de Jesus, ele também é, ou diríamos, meio-irmão de Jesus. Porque sim, ele é filho de José e Maria. Lucas é mais específico, vai dizer que José não teve relações sexuais com Maria até o dia em que Jesus nasceu. O que nos diz, depois disso, teve. Então, os católicos que nós amamos não aceitam a ideia de Tiago ser meio-irmão de Jesus, mas ele é meio-irmão de Jesus. É filho de Jesus, filho de Maria com José. Agora, fechando parênteses, eu fiquei imaginando ontem a dificuldade de você crescer como um irmão de Jesus. Já se imaginou? Já é difícil a relação de irmandade nos lares, é ou não é, gente? Quem tem irmão sabe. É briga, é concorrência, quem é o mais querido, quem é o melhor, quem é o mais inteligente. Agora imagine você, irmão de Jesus, crescendo com ele. Eu fiquei imaginando, porque nós vamos ver e sabemos que Tiago nem sempre creu em Jesus. Tiago foi cético em relação a Jesus. Tiago não cria que Jesus era o Filho de Deus. Ele nunca creu. Até o dia em que Jesus, após sua ressurreição, quem vai narrar isso é Paulo, está em 1 Coríntios
15, versículo 7. Paulo vai dizer assim, que Jesus apareceu então a 500 pessoas, então apareceu a Tiago e aos seus discípulos. E quando Jesus aparece a Tiago, bate na porta da casa dele, já ressurreto, então as escamas dos olhos de Tiago caem. Ele agora tem a certeza que esse Jesus que cresceu comigo, que dizia que era o Filho de Deus, de fato é, porque ressuscitou. Daí em diante, Tiago passa a ser um pastor corajoso em Jerusalém. Mas até esse dia, Tiago não cria em Jesus. Se você for olhar, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 7, tem lá um texto que vai dizer que os irmãos de Jesus dizem assim, você pensa que você é quem? Quer ser famoso? Então vai lá para a cidade, vai lá fazer milagres, vai lá. Eles não criam em Jesus. Eu fiquei imaginando a dificuldade de você crescer com um irmão do tipo Jesus. Por exemplo, vamos brincar de pique-se-esconde. Não dá, né? Você vai se esconder, Jesus sabe onde você está. Já imaginou? Vamos trazer o boletim do colégio para mamãe e papai. A nota de história, por exemplo. A nota de história de Jesus. Eu conheço a história. De capa a capa. É 10. Tiago cresceu com uma realidade de um meio-irmão diferente, filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Por isso, nem sempre creu no seu irmão. Mas um dia ele passou a crer no seu irmão, ressurreto, e se tornou um pastor sábio, inteligente e corajoso. E esse pastor sábio, corajoso, escreveu uma carta à igreja de Jerusalém, e que vamos ler hoje sobre provações e alegria. Então abra Tiago capítulo 1, versículo 1, leremos do 1 ao 4 nesta manhã. Tiago 1, versículo 1, a parte A vai dizer assim, ele começa a escrever a carta se identificando. Ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Duas coisas aqui importantes. A primeira delas, a observação de como ele se identifica, como se apresenta. Aquele que cresceu com Jesus, poderia fazer uso disso, por exemplo, na sua identificação. Aqui quem nos escreve é aquele que cresceu com Jesus. Aquele que nos escreve não é qualquer pessoa, mas eu cresci com ele. Ele poderia escrever, por exemplo, de forma orgulhosa, vaidosa, prepotente, altiva, arrogante, mas não é o que faz. E não só faz de forma humilde, mas aquele que foi cético. Agora diz que ele se tornou não só um admirador de Jesus, mas ele diz, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Alguém que passou de cético para servo. Algumas versões, escravo, que é um servo voluntário. Ele voluntariamente se coloca na posição de servo do Senhor Jesus Cristo. E ao se identificar, versículo 2, ele começa a escrever assim em igreja de Jerusalém. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Nesse versículo 2, Tiago não fala que o termo que ele usa é considerem motivo de grande alegria caso vocês passem por alguma provação. Não, o que ele diz é o fato. Vocês vão passar por provações. Então, 3 coisas aqui hoje, se quiser tomar nota, antes de nós orarmos. A primeira delas é, espere por isso. O que Tiago diz é, espere por isso, meu amigo. Isso é um fato. Você vai passar por provações. Queira você ou não. Uma das coisas que me faz amar esse texto, ou amar a palavra de Deus, é que a palavra de Deus é simples, porém ela é direta, verdadeira, sem historinha da carochinha, sem enganar você sobre a vida. Disse Jesus assim para os seus discípulos, no mundo tereis aflições. E Tiago diz, o fato é que vocês vão passar por provações. Ou seja, espere por isso. A Bíblia,
ela nos ajuda a eliminar as surpresas da vida. Portanto, quem estuda e ler a Bíblia, vamos ter hoje a formatura do IBES, porque é importante também estudar a Bíblia além do conhecimento de Deus, que é a teologia, conhecimento de Deus, estudo sobre Deus. O fundamental de conhecermos a Bíblia é também sermos preparados sobre as realidades e verdades da vida. Porque, irmãos, nós perdemos a alegria, nós ficamos tristes, ficamos apáticos, ficamos abatidos, porque o que nos fere muitas vezes não é só o problema, mas é o elemento surpresa. Por que caímos abatidos com os problemas e provações? Porque nós somos surpreendidos. Eu não esperava passar por isso, e agora estou passando, fui surpreendido. Isso me abateu, porque eu não contava com isso. Eu não contava com desemprego. Eu não contava com um diagnóstico positivo para a Covid ou para outro mal qualquer. Eu não contava com esse vereador e com esse prefeito eleito. Eu não contava com esse acontecimento na minha família. Eu não contava com... O que nos faz sofrer é o elemento surpresa da vida, sim ou não? Quem está comigo aqui? Elemento surpresa, eu não esperava por isso. Quando você espera, você se programa, você se prepara. Quando você espera uma crise econômica, você guarda dinheiro. Quando você espera algo, você começa a se preparar. Quando você não espera, surpreendido, você sofre. Então o que Tiago faz à igreja, nos faz hoje aqui, é nos dizer a verdade, nos preparar. Ora, você vai passar por provações. Não se deixe ser pego de surpresa. Isso é um fato. E quantas vezes nós vivemos assim, olha, algumas vezes as pessoas tentam evangelizar outras dizendo o seguinte, olha, você precisa de Jesus, porque o dia que você for para Jesus, os seus problemas vão acabar. Quem nunca ouviu isso? Talvez você hoje aqui ou em casa chegou para Jesus assim, porque alguém disse, olha, crise familiar, aceita Jesus, isso vai acabar. Há desemprego, aceita Jesus, isso vai acabar. A pergunta que eu faço para você é, como é que está isso aí na sua vida hoje em dia? Não está bem assim, né? Porque essa é uma propaganda mais das empresas Tabajara, lembra delas? Organizações Tabajara. Aí, os seus problemas se acabaram-se, lembra disso, seu Creisso? Jesus nunca disse, os problemas se acabaram-se. Ele nos deu a salvação, quem pode dizer amém? Ele nos deu a libertação do mal, da morte eterna, do dano do mal e do pecado. Mas ele não disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Irmãos, eu vejo isso como algo oposto ao que muitas pessoas pensam. Cheguei para Cristo, problemas acabaram. Vou dizer para você, chegou para Cristo, se preparem com as oposições que vão se levantar contra você. Porque duas coisas que andam juntas são oportunidades e oposições. Já percebeu? Toda oportunidade que Deus nos dá, com ela se levantam oposições. Toda vez, por exemplo, que temos a oportunidade de sermos obedientes e fiéis a Deus, com essa oportunidade se levantam oposições, para impedir que nós sejamos fiéis e obedientes a Deus. Agora, nós precisamos não só saber, mas viver a realidade que com as oportunidades que Deus nos dá na vida, as oposições elas vão se levantar, porque isso nos livrará do elemento surpresa. Fala assim, Senhor, não entendi, o Senhor abriu essa porta para mim, me deu uma oportunidade de honrar o seu nome, me deu uma oportunidade de manter melhor a minha família, me deu uma oportunidade, mas Senhor, tenho tido muita oposição. Bem-vindo ao mundo real, com a oportunidade se levantam oposições, não se surpreendam. Olha o que Pedro vai dizer à igreja também de Jerusalém, em 1 Pedro 4, versículo 12. Pedro diz assim, amados, a palavra que ele usa na NVI é, não se surpreendam. Pedro está trabalhando aqui com a igreja, os dons, os comportamentos. Ele vai dizer, não, e parece que na igreja ali há um fogo estranho, há uma confusão na igreja. E Pedro vai dizer, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para o quê? Para os provar.
como se algo estranho não estivesse acontecendo. Não se surpreendam com o problema na igreja. Não surpreendam com as provações da vida. Não se deixem abater pelo efeito surpresa. Tiago e Pedro diz, não surpreendam, o fato é esse, você vai passar provação. Mas assim, pastor, nada encorajador essa palavra nesta manhã de domingo de eleições. Já não basta a confusão eleitoral, vai dizer que eu vou passar provações? A verdade é, irmão, que a função minha aqui, ou de um pastor, ou de um pregador, não é encorajar você. Eu já esperava um silêncio nessa hora, nenhum amém. A minha função não é encorajar você. A minha função é ensinar as Escrituras a você e equipar você do poder da palavra de Deus para viver a vida neste mundo. Hoje há muitos púlpitos que vivem de encorajamento, de palavras motivacionais. E por isso muitos cristãos estão perecendo. Porque na hora H, na hora do incêndio, o que você precisa é do equipamento certo. Vou te dar um exemplo. O seu carro começa a pegar fogo. O encorajamento agora não serve. O que te serve agora é o quê? Um extintor de incêndio. A palavra de Deus é como um extintor de incêndio para as provações e o fogo dessa vida que nos atinge. A minha função não é encorajar você, minha função aqui hoje é equipar você da verdade do Evangelho de Jesus, que diz, olha, você vai passar por provação e por luta. Não se surpreenda quando elas chegarem. E a palavra de Deus que vai ser o equipamento certo para você enfrentar isso. Essa semana aqui, tivemos uma experiência assim, foi quinta-feira, os funcionários estão aqui como testemunha. Eu estava com o Denise ali na secretaria conversando alguma coisa, e de repente um corre-corre, um cheiro de queimado, e um barulho de extintor. O que é isso aí, gente? Aqui na frente, um casal parou o carro aqui na frente, para ir na autopeça, eu acho. O marido saiu para algum lugar, a esposa no carro, e o carro começou a pegar fogo. Xandão com Fabiano aqui correram, pegaram o extintor, foram lá fora e... O marido, quando chegou, o carro estava branco. Ele nem viu o carro pegando fogo. O que adiantaria naquele momento Alexandre e Fabiano usarem de frases motivacionais? Fique firme aí, o fogo está aí, mas Deus é fiel. Você vai passar por esta prova, seja firme. Irmão, nessa hora é extintor que serve. A palavra de Deus faz isso com a nossa vida. Sabe, a palavra hoje, nós vamos chegar na parte encorajadora, claro que vamos, mas a minha função aqui não é apenas motivar você, é equipar você para você passar pelas provações, e não sou eu quem digo, é Tiago e Pedro quem diz. Versículo 2, voltemos a ele. A primeira coisa do versículo 2 que Tiago vai usar é, você vai passar por provação. Então, número 1, espere por isso. A segunda coisa que ele nos instrui aqui no versículo 2, ainda vai assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Atenção aqui em amarelo no telão, ele diz, considerem motivo de grande alegria. E isso no mundo real são coisas excludentes. Pastor, é utopia, não tem como você unir provação com alegria. Não dá. Um exclui o outro. Tiago diz, não, no Evangelho não. Tiago une provação com alegria. E ele complementa no versículo 3, olha o que ele diz. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago diz, e é o tema de hoje, as provações serão para vocês uma oportunidade de alegria, de perseverar, de crescer, de melhorar, de aprender. Mas com toda oportunidade vem oposições. Versículo 2, considerem motivo de grande alegria. Número 1, espere por isso. Número 2, se quiser anote, considere isso. Considere que a provação deve ser para você motivo de alegria. E a palavra considerar, no original grego, tem dois sentidos, que é comandar ou liderar os seus pensamentos. Considerar quer dizer o seguinte, seja você o comandante e o líder dos seus pensamentos. Decida como você vai pensar e como você vai reagir.
E aqui pode estar a diferença entre sucesso e fracasso, vitória e derrota. É como você comanda a sua mente e pensamentos que vai levar a reações em relação àquilo que está diante de você. Todos nós sabemos, nós não podemos controlar o que está ao nosso redor. Não podemos controlar. Não podemos controlar o que nos atinge, desde sol e chuva. Não podemos controlar em relação aos males que vêm, desde um pneu furado, a uma demissão, uma palavra que nos magoa. Nós não podemos controlar tudo ao nosso redor. Mas nós podemos controlar como nós vamos responder a tudo isso. É o que Tiago está dizendo. Fato, espere por isso, você vai passar provação. O que fazer? Considere, comande e lidere o seu pensamento em relação às provações. Veja nisso uma oportunidade de você crescer, de você ter um momento de alegria, de gozo e de aumento. Porque embora nós nos sintamos incapazes sempre em relação àquilo que está diante de nós, ao nosso problema, quantas vezes nós nos deparamos com tribulações, problemas, que nós sentimos incapazes. Vai dizer assim, pastor, eu não tenho como lidar com isso. Eu não tenho tido como enfrentar isso. Quantos aqui hoje você diz, pastor, eu já me senti incapaz em algum problema da minha vida? Quem pode dizer isso? Incapaz. Vai assim, agora só Deus, pastor. Financeiramente, eu não sou capaz de resolver isso. Olha o meu saldo. Não é possível. Olha quanto eu ganho. Não é possível. Eu não tenho como resolver esse problema médico. É impossível. Nós nos sentimos muitas vezes incapazes diante do problema. Mas hoje, Tiago nos diz que em Deus nós somos capazes. Se somos incapazes sobre o que nos atinge fora, nós somos capazes de como nós vamos responder a isso. A palavra, o Espírito de Deus, nos traz capacidade espiritual, emocional, racional, para lidar com isso de uma forma que não vai nos levar ao pânico, à ansiedade. O que faz pessoas entrarem em pânico com os problemas é quando são pegos de surpresa. Quando você considera o fato de que elas vão chegar e considera o fato que ela é uma oportunidade para provar a sua fé, para produzir perseverança, você então considera e você lidera os pensamentos a responder isso positivamente, ou seja, na carne ou no espírito. Quantas vezes nós recebemos palavras, afrontas, problemas, e logo a nossa velha natureza quer botar o pé na porta, abrir a cortina e falar, deixa que eu resolvo. Com palavras torpes, com posicionamentos físicos violentos, ira, raiva, coisas que depois nós vamos nos arrepender. Mas também nós podemos considerar que esta provação, ela pode ser uma oportunidade que Deus está nos dando para um fim, para nós ou para quem está envolvido, e nós então consideramos isso e agimos pelo Espírito e não pela carne. Quantos aqui amam a ideia e desejam que Deus lute as suas guerras com você? Levante a mão. Deixa eu dar um conselho. Toda vez que vem uma provação, e você considera a provação, e você vai agir isso pela sua carne, impulsos naturais pecaminosos, você decide ir sozinho. Você fala assim, Deus, eu entendi, eu sei, eu li, mas não vai ficar assim não. Eu vou responder à altura do mal que me fizeram. Nesse momento, biblicamente, entendemos que é como se Deus dissesse, então está por sua conta. Agora, quando você tem uma provação, uma luta, um problema, e você entende que isso considera e decide na sua mente que isso é uma oportunidade que Deus está te dando para um fim, você fala assim, Deus, eu vou responder isso não à altura do mal que fizeram, eu vou responder isso à altura da tua vontade. E eu vou responder isso em oração, vou responder isso de forma doce, calma, com fé, com pausa. Deus, eu quero responder a isso crendo que é uma oportunidade que o Senhor me dá para algum fim, e eu vou responder no teu espírito. Sabe o que acontece nessa hora? Deus diz, então estamos juntos.
Então eu vou capacitar você. Então eu vou fortalecer você. Quando nós lutamos as nossas guerras pelo Espírito, Deus está lutando as nossas guerras conosco. Quando nós decidimos lutar as nossas guerras na carne, pela vontade humana, pelos prazeres humanos, estamos sozinhos. Nós perguntamos assim, Deus, mas como o Senhor pode deixar que isso aconteça? Deus diria a alguns hoje aqui, olha, mas você decidiu tomar isso por sua própria conta, pela carne, pela sua emoção, pela sua ira, pela sua raiva. Você decidiu, agora está aí as consequências. Nós temos que considerar isso e agir pelo Espírito. E Tiago diz, considerem motivo de alegria. Sabe quem é responsável pela sua alegria? Vamos excluir já as possibilidades. Número 1, Deus. Não, não é Deus. É duro, mas a verdade é que Deus não levou Jesus na cruz para nos fazer felizes, nem bem realizados, nem realizados ou bem-sucedidos. O compromisso de Jesus conosco não é nos fazer bem-sucedidos. O compromisso de Jesus conosco é nos salvar. Quem é o responsável pela sua alegria? Não é Deus. Responsável pela sua alegria é você mesmo. Diga assim, eu sou responsável pela minha alegria. E saber isso também exclui os outros. Não é responsabilidade da circunstância a sua alegria ou tristeza. Porque algumas pessoas não vão conseguir serem felizes, porque vão atribuir ao problema e à circunstância o responsável pela sua alegria. Ah, não consigo ser feliz, pastor, nem alegre, porque olha o que está acontecendo, meu irmão. A responsabilidade da alegria não é da circunstância, não é o que vem de fora. A responsabilidade da alegria vem de dentro, é da sua mente, é uma decisão. Eu decido me alegrar diante disso. É o sofrimento, enfermidade, desemprego, mas eu decido me alegrar. Cantamos aqui várias vezes, todavia me alegrarei. Eu decido, está aí o quadro, aprovação. Mas essa é uma oportunidade e em Deus eu decido me alegrar. Isso é uma utopia para o mundo. Como eu disse, são excludentes. Provações e alegria não combinam. Sabe o leite em pó? Essa semana, a minha nutricionista passou para mim uma receita que tem leite de coco. E eu fui numa casa de produtos naturais e comprei leite de coco. E eu não sabia que existia, gente, leite de coco em pó. Quem sabia? Aí, ninguém sabia que existia leite de coco em pó. Leite de coco em pó. Faz experiência. Pega 2 colheres, coloca num copo d'água e mexe. Bom, reserva aí umas 3 horas do seu dia. Porque eles não se misturam. Eu tenho que botar um lugar e sacudir ou levar no liquidificador. Nunca mais eu compro. Eu vou comprar o leite de coco mesmo de garrafa. Assim também o é para o mundo a ideia de provação e alegria. Não tem como ser feliz no meio da provação. A Bíblia diz, isso é uma decisão sua. Deus te capacitará para viver e passar feliz e contente no meio da provação e da dificuldade. Não importa o que aconteça, todavia eu vou me alegrar. Tiago diz, considere isso motivo de alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Exemplo da água morna. A mesma água morna que endurece o ovo, amolece a cenoura. A mesma provação tem o poder de endurecer os corações, mas também tem o poder de amolecer o nosso espírito e sermos alegres. As provações são como águas mornas, águas quentes que caem sobre nós. Nós decidimos se isso vai endurecer a nossa vida, o nosso coração, nos tornar amargos, ou se isso para nós será uma leitura de que Deus está no controle e eu decido me alegrar porque Deus está comigo e Ele é fiel até o final. Considerem motivo de alegria. O mesmo calor das circunstâncias que vem sobre nós endurece o coração ou amolece o espírito. Nós temos que encontrar, irmãos, em tudo que vivemos uma oportunidade
uma oportunidade e nos alegrarmos com isso. Versículo 4. Tiago diz, ele falou no versículo 3, que a provação prova a nossa fé para produzir perseverança, versículo 4, e essa perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A leitura que Tiago nos dá é a seguinte: está faltando alguma coisa na sua vida. E Deus vai usar provações para trazer perseverança, para isso gerar uma ação completa na sua vida, para suprir aquilo que lhe falta. Final do versículo vai dizer que tornarem-se íntegros e maduros sem lhes faltar alguma coisa. Quantas vezes nós não entendemos o motivo da provação, da tribulação, da perseguição? Mas a leitura que temos de Tiago, número 1, é espere pelas provações. Número 2, considerem isso uma oportunidade. E número 3, cresça com elas. Cresça com isso. As provações, Tiago diz, vão provar a sua fé. Considere motivo de alegria quando elas vierem. Elas vão produzir perseverança em você, e essa perseverança Deus lhe dará para uma ação completa, final do versículo, para alguma coisa que ainda lhe falta. Você não sabe, mas tem coisas que ainda nos faltam e nós não sabemos, e Deus quer acrescentar em nós e usará como meio provações para nos amadurecer, para que nós cresçamos em Deus, na vida, na história, na fala, na sabedoria, em experiência. Quantos aqui hoje diriam que já pediram a Deus que Deus aumentasse a sua fé ou a sua paciência? Levante a mão. Deus, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha paciência. Deus, aumenta a sabedoria. Quantas vezes nós pedimos? Geralmente, Deus responde de uma forma, é quase um padrão. Deus responde a nossa oração nos dando problemas e circunstâncias difíceis, para que lá nós construamos a nossa fé e a nossa paciência. Quantas vezes nós lutamos com problemas? Deus pede fé e paciência e tenho mais problemas. É Deus enviando provações para que isso te amadureça. Para Deus está possibilitando isso, para usar isso, não para te destruir, mas para te acrescentar. Deus nunca terá o fim de destruir os seus. Deus sempre terá o fim de construir nos seus, acrescentar nos seus. As provas, Tiago vai dizer que Deus vai usar para nos trazer perseverança, como uma ação completa, nos amadurecer para alguma coisa que ainda nos falta. E Deus vai usar as provações, as lutas, como um meio de treinamento, sabia disso? Quarta-feira falamos aí, mês de novembro, sobre esporte, sobre saúde, de forma também espiritual. Deus usa lutas como meio de treinamento. Isso também está ligado ao esporte. Quanto mais dificuldade naquela modalidade, isso vai gerar você melhor rendimento e você vai crescer e vai ficar melhor com isso. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Davi, ele vai levar comida aos seus irmãos na frente de batalha. E ao chegar no campo de batalha, ele se encontra com seus irmãos e também se depara com um homem grande, um gigante chamado Golias, que está afrontando o exército de Deus. E Davi está assim, completamente enlouquecido com o que o gigante está dizendo e com a apatia do exército de Deus. Ele pergunta, ninguém vai fazer nada? Até que ele descobre que Saul naquela época já está inaugurando uma das primeiras Black Fridays daquela época. Saul disse, só hoje quem derrubar Golias vai levar a minha filha mais bonita, vai levar um trocado. Era Black Friday ali na batalha. Ele fala assim, promoção boa, essa aí eu quero, como é que é? Não, mas repitam. Não, quem vai ser Golias vai levar a filha dele, vai levar um trocado, não vai pagar imposto. É só hoje, hein? É Black Week, é Black... eu vou pegar essa oferta aí.
Aí foi para Saul, Saul falou assim: meu filho, você não tem condições, olha o seu estado. Tu é magrelo, não tem condições. Faz o seguinte, vamos tentar, bota essa armadura aqui, bota a armadura e fala assim: ó, não tem como, está muito pesado isso aqui, não dá. Meu filho, vai para casa. Não tem como você dar de frente com essa aprovação que você deseja. Aí sabe o que Davi diz? Davi fala do treinamento que ele teve. Ele fala assim: deixa eu contar uma história. Eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, então veio um urso, e eu matei o urso. Então veio um leão, e eu matei o leão. E assim como eu destruí com as minhas mãos o leão e o urso, assim também eu derrotarei esse gigante. O que Davi está dizendo para nós hoje aqui é: Deus usou a Davi provações que foram treinamento para algo maior que viria. Quem entendeu, diga amém. O que acontece é que hoje nós não conseguimos derrotar nossos Golias porque estamos reclamando do leão e do urso. Ah, Senhor, assim não dá, com essa unha encravada, como é que vai ser? Ah, Deus, assim não dá, com essa enxaqueca, Senhor, não tem como servir nesse ambiente a tua palavra e a igreja, e Deus não dá. Ah, Senhor, com meu marido assim ranzinza, não tem como. Estamos reclamando de ursos e leões, mas Deus está nos enviando provações menores que julgamos ser gigantescas, porque Deus tem como isso o fim de nos amadurecer e acrescentar para Golias que ainda estão por vir na nossa existência. Deus usou o leão e o urso como provação a Davi para o acrescentar para um Golias que ainda viria. Então, quando Deus enviar na sua vida leões e ursos, se alegre, porque é uma oportunidade de você crescer com isso. É Deus te preparando, é Deus construindo, é Deus acrescentando para algo maior que Ele quer fazer e trazer na sua vida. E você só terá oportunidade, condições, capacidade de lidar com isso no futuro, se você resistir aos leões e os ursos que estão sobre a sua vida agora. Tribulações, provações e dificuldades. Há sempre um potencial do reino de Deus nas provações que nos cercam. Eu sempre gosto de dizer isso. O reino de Deus, ele é ativo. O reino de Deus, ele está operante. O reino de Deus está em nosso meio. Amém ou não amém? O reino de Deus está agindo em nós e através de nós o tempo todo, até o dia que de fato e de verdade ele se completará por volta da volta de Jesus Cristo. Tudo que Deus possibilita, permite ou nos envia para que nós passemos por comprovações é uma oportunidade em potencial de nos alegrarmos e de vermos a manifestação do reino de Deus. O maior exemplo, não Davi, mas como sempre vale, é bom terminar com ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca antes se viu a um ser humano conhecido um dia de tanta provação e maldade e dor como o dia da cruz do Calvário. Ele estava lá antes da cruz, chicoteado, maltratado, cuspido, dilacerado. Carregou a sua própria cruz com seus algozes, com escárnios. Foi crucificado, foi denegrido fisicamente, emocionalmente, verbalmente. Foi ferido com uma lança. Foi chicoteado. Um dia tenebroso e terrível, diz que quando ele fechou os seus olhos, então foi a óbito, diz que o céu se enegreceu, a terra tremeu. Foi um dia mais escuro da história humana, mas até para esse dia, com uma provação terrível, Deus usou para um grande bem. Com a sua ressurreição, houve salvação para os perdidos. Porque a maior provação e o dia mais tenebroso é uma oportunidade para que o reino de Deus se manifeste. Então é motivo de nós nos alegrarmos. Deus, a circunstância está aí, não há lógica humana de eu encontrar alegria nisso. Mas Deus, eu aprendi a esperar isso, eu considero
que isso é uma oportunidade que o Senhor está me dando para que o teu reino se manifeste. E número 3, eu sei que o Senhor com isso quer fazer com que eu cresça, com que eu evolua, sabendo que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E para terminar, o que a luta pode produzir em nós? 3 coisas para nós orarmos. A luta produz em nós, em primeiro lugar, compaixão. Quando nós ouvimos relatos de alguém que está enfrentando uma luta, por exemplo, com algum vício, e nós já estivemos nessa luta dos vícios, por exemplo, isso agora não nos levará a ouvir esta pessoa dizendo que luta com algum vício, não nos levará a julgamento, não nos levará a soberba, não nos levará a condenações e apontamentos. Como é que pode sofrer disso? Porque nós já passamos por lá. E isso vai nos levar a sentimentos e atos de compaixão. Eu sei como é que é, meu amigo, eu passei por isso. Isso é difícil. As lutas produzem compaixão em nós. Irmãos, eu não tenho dúvida. Crente que está sempre julgando o pecado dos outros, e com soberba e orgulho, certamente 2 coisas. Ele não passou por aquilo ainda, certo? Ou é simplesmente religioso e nunca foi salvo em Jesus. Porque quando eu ouço uma mãe dizer que está sofrendo por um filho que está nas drogas, ou um filho homossexual, por exemplo, o crentão religioso vai apontar o dedo. Não criou direito, não deu educação, deve ser pai ausente, não orou o suficiente. Agora, aquele cristão que passou por aquela luta, aquela prova, e Deus o ajudou até sair dela com vitória, ele vai olhar para o outro com compaixão. Eu sei como é que é difícil, eu passei por isso, eu vou orar por você. As lutas produzem em nós compaixão. A segunda coisa que a luta faz em nós é produzir humildade. Nós, quando passamos por lutas e provações, nos tornamos pessoas mais humildes. Porque não nos colocamos acima das demais pessoas que estão sofrendo. Porque ainda há muita desigualdade no mundo. Porque os que nunca sofreram não são humildes. Não dividem renda, não ajudam, não são solidários. Mas aqueles que um dia tiveram seus móveis levados, tiveram aluguel sem pagar 3 meses, ordem de despejo, aqueles que tiveram dificuldades financeiras, ficar desempregados, aqueles que não tiveram pão para comer em casa durante um mês do ano, eles sabem o que pobre está sofrendo, porque isso traz compaixão e traz humildade. Eu vou usar o próprio relato do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, versículo 7. O apóstolo Paulo tem um espinho em sua carne. Ele diz, por 3 vezes eu orei a Deus, Deus, tire de mim esse espinho. Deus diz, não vou tirar, meu amigo, vou te dar mais graça, porque a minha graça, ela te basta. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exalte, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Deus deixou o espinho na carne de Paulo para que ele não se exaltasse, para que ele fosse humilde. Quando vierem lutas, provações, dificuldades, é Deus trabalhando em você. Essa é uma oportunidade de crescimento em Deus. Se alegre. Para você ser alguém que tenha mais compaixão para exercer no mundo. Vemos hoje uma polaridade, infelizmente também dos evangélicos, no meio da política, de palavras, racismo, a homofobia. Cristão de verdade que está crescendo em Deus com lutas e problemas, ele tem compaixão dos pecadores. Ele é humilde em se relacionar com as pessoas. Paulo diz, esse espinho está aqui e eu sei, para que eu não me exalte, para que eu seja humilde.
Terceira coisa, a luta produz em nós força, compaixão, humildade e força. Quanto mais lutamos, mais forte nós ficamos. Volta Davi. Davi se fortaleceu em coragem, em experiência, talvez de forma muscular, com o urso, com o leão. E agora está mais forte para encarar Golias. Deus providenciou provações no pastoreio de Davi para que estivesse mais forte para enfrentar Golias. Deus está no controle da sua vida. Quando vierem provações, lutas, circunstâncias, cresça com isso e torne-se alguém que tenha mais compaixão, humildade e alguém mais forte. Eu não sei o que você enfrenta hoje, não sei a provação que está te cercando, não sei a luta que você guerreia hoje, mas Deus hoje nos ensina através da carta de Tiago: espere sempre as provações e lutas, elas vão chegar. Não se deixe ser surpreendido. Segundo, considere isso. Lidere a sua mente, o seu pensamento, que isso é uma oportunidade de alegria. Decida se alegrar com isso. Todavia me alegrarei. E terceiro, cresça com isso. Se fortaleça. Torne-se alguém mais humilde, alguém que tenha mais compaixão. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Para refletir e praticar 4 coisas. Primeira delas, decida hoje confiar em Deus dentro desse problema que você vive. Considere, decida confiar em Deus, que Deus está controlando tudo isso. Segunda coisa, responda às circunstâncias de forma correta, pelo Espírito. Se você lutar isso na carne, você vai sozinho, meu amigo. Se você lutar isso pelo Espírito de Deus, Deus vai lutar essa guerra com você e vai te acrescentar. Terceiro, cresça com isso, crendo que é para o seu bem. Foi para o bem de Davi o leão e o urso, é para o seu bem tudo aquilo que nós estamos passando e experimentando. E quarto e último, escolha se alegrar confiando no amor e na graça de Deus. Experimente a grandeza do Senhor. A grandeza, sabe, quando eu era mais jovem, eu tinha uma ideia do que era a grandeza do Senhor. E hoje, já com meus 45 para 46 anos de idade, eu entendi que a grandeza do Senhor não é o quanto nós fazemos o nome dele. Que a grandeza do Senhor é o quanto nele nós conseguimos perseverar e permanecer fiéis e obedientes um dia de cada vez. A grandeza de Deus está em sermos capacitados pelo seu Espírito a vencermos um dia de cada vez, porque a sua graça e a sua misericórdia são abundantes. Então não importa o que você experimente e viva hoje, provações, lutas, turbulências, cresça com isso, amadureça com isso, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Bote a mão no seu coração, vou orar com você esta noite. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua grandeza. Deus, quantas pessoas estão hoje sofrendo, ó Pai, por conta de tribulações, provações que vieram sobre elas, ó Pai, elas foram surpreendidas, não sabem, ó Deus, o que fazer, Deus, para que lado correr, Deus, que pensamento, que emoção ter, como reagir. Mas Deus, hoje com a tua palavra nos ensine, ó Deus, a não sermos surpreendidos, ó Pai, pelas provações que nos cercam. Não é porque confiamos no Senhor, nem é porque nós amamos, somos fiéis ao Senhor, que nós seremos, Deus, preservados das tribulações deste mundo. Elas vão chegar a nós, ó Pai, mas a diferença está no Espírito de Deus que habita em nosso coração. E nós temos em mente, ó Deus, a possibilidade de poder, ó Deus, enxergar isso como uma oportunidade tua para nos amadurecer, para nos acrescentar, ó Pai, e decidirmos então nos alegrar sabendo que é o Senhor que está no controle, é o Senhor quem está trabalhando,
É o Senhor quem está lutando, ó Pai. Temos que considerar, ó Deus, que o Senhor está providenciando tudo para o nosso bem. Deus, nós não sabemos do amanhã. Nós não sabemos, ó Pai, dos Golias que ainda vão surgir, ó Deus, este ano e no ano que vem. Deus, e estamos reclamando, ó Pai, dos ursos, dos leões que estão aparecendo no nosso dia a dia. Deus, que possamos olhar, Deus, essas provações como uma oportunidade de nós crescermos, de fortalecermos, amadurecermos, ó Deus. Sabendo, Deus, que tudo isso coopera para que sejamos, ó Deus, cada vez mais e mais parecidos e semelhantes a Cristo, aquele que tudo sofreu, aquele que tudo experimentou, todo o mal deste mundo, de palavras, de ações, de açoites, Ele sofreu em nosso lugar, Senhor, para que nós hoje pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser, ó Deus, capacitados pelo Espírito, fortalecidos pela Tua palavra para enfrentarmos as provações deste mundo, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, a nós enfrentarmos esta semana, Pai, as provações, lutas e tribulações, olhando para o alto de onde vem nosso socorro, crendo que é o Senhor que está possibilitando e providenciando o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, e Deus, é que é o Senhor quem vai nos ajudar a, diante disso, permanecermos alegres e felizes, e dizermos como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está no controle da história. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Trabalhe no nosso coração, assim que oramos, crendo por tudo, no nome de Jesus, e todos digam amém e amém.